Agora nós vamos falar sobre o Babel e o Webpack. O que eles representam dentro desse contexto React. E até mesmo do contexto do JavaScript, pois eles são indispensáveis caso a sua escrita em JavaScript utilize funções. E recursos que obviamente, o que a gente vai fazer, né? E recursos que ainda não estão disponíveis de forma nativa nos navegadores. Tá? Então, a gente vai entender o seguinte. Olha, algumas coisas que nós programamos dentro do nosso JavaScript, obviamente que o nosso navegador não entende. Se você colocar o seu navegador, o Google Chrome, tá? Ou então o Firefox, para poder ler um arquivo .js, ele não vai entender. E como é que a gente vai fazer para que o navegador entenda esse arquivo JavaScript? Por meio do Babel e do Webpack, tá? Que a gente vai passar a comentar a partir de agora. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o navegador nem sempre reconhece todo o código que a gente utiliza no React. Esse é um primeiro ponto. No React, nós utilizamos HTML dentro do JavaScript. Nós importamos CSS, nós importamos PNG, que é a imagem, de dentro do JavaScript. Agora, obviamente que o navegador nem sempre vai conseguir reconhecer esse tipo de código. O nosso navegador ou o nosso browser, ele não consegue se manter tão atualizado assim diante da dinâmica do surgimento dessas tecnologias, né? Por quê? Porque inicialmente, a gente aprendeu a parte do HTML, a parte do CSS, só que aqui no React, a gente está usando o JavaScript para utilizar essas tecnologias, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com que o nosso navegador, os nossos navegadores, possam reconhecer JavaScript? Muito bem. Para resolver isso, a gente tem o Babel. Gente, o Babel, ele age como um transpilador que consegue converter o código JavaScript de uma forma que o navegador reconheça, que ele entenda. É como uma espécie de um compilador, tá? Que vai transformar o JavaScript numa linguagem que o navegador entende, né? Ele seleciona as funcionalidades que o navegador não reconhece. Por exemplo, quando indicamos um import, a gente vai ver isso, né? Vocês viram nas transparências anteriores, né? Nas apresentações anteriores, que a gente usou lá um tal de import. A gente vai ver também um export. São coisas que a gente usa dentro do JavaScript. O navegador, ele não reconhece import, export. Mas aí é que entra o Babel, para transformar o import e o export num código em que o navegador consiga entender. Tá? Essa é a ideia do Babel. Tá? Ele funciona como um transpilador, ou como um compilador, né, que vocês estão acostumados a conhecer. Tá? Bom, agora, e o Webpack? Bom, o Webpack ele surge depois, com as suas funcionalidades. A primeira delas é a criação do bundle. Tá? A gente vai ver tudo isso na prática, pessoal. O bundle é um arquivo que contém todo o código JavaScript da nossa aplicação. Todos os arquivos JavaScript criados na nossa aplicação, observem embaixo aí, eu criei uma figura com essa representação. Por exemplo, arquivos para a gente poder exibir tela, para manipular componentes. Tudo isso, no final, é convertido num único código JavaScript, que será consumido
pela nossa aplicação, que vai ser o bundle. Um outro papel do Webpack é o de ensinar ao JavaScript como importar arquivos do tipo CSS, imagens, entre outros. O Babel, por padrão, ele não vai entender esses códigos CSS de imagens, por exemplo. Ele lida somente com a parte de JavaScript do nosso código. O Webpack é necessário para agir com essa funcionalidade, que nós chamamos de loader, que faz com que ele reconheça esse tipo de arquivo, CSS, arquivo de imagem. Tá? Esse é o papel do Webpack. E uma outra funcionalidade interessante que a gente pode destacar do Webpack é o Live Reload. Ele faz com que toda vez que alteramos o nosso código JavaScript, automaticamente ocorra um refresh, uma atualização na aplicação. E o browser, né, nosso navegador, ele é atualizado com essas novas alterações. Na prática, a gente vai ver todos esses componentes em ação. A gente vai ver em ação a definição, a configuração do Babel e do Webpack. Tá? Ou seja, a gente vai criar a nossa aplicação, criar o nosso JavaScript, os nossos arquivos JavaScript. O Babel, o Webpack vão fazer esse papel de fazer com que aquele nosso arquivo JavaScript ele seja reconhecido pelo nosso navegador. Essa é a ideia.